Durante décadas, existia uma regra que parecia impossível de quebrar. Se o assunto fosse K-Cars, o Japão pertencia às montadoras japonesas. Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu e Nissan dominavam esse mercado há tanto tempo que quase ninguém imaginava uma empresa estrangeira entrando nessa disputa. Mas agora, uma notícia está mudando essa percepção. A BYD, a fabricante chinesa que mais cresce no setor de veículos elétricos, está preparando um QEV de aproximadamente US$ 17 mil. E, se essa estratégia funcionar, ela poderá desafiar a Toyota justamente onde ela sempre foi mais forte. Para entender por que esse anúncio chamou tanta atenção, precisamos olhar para um detalhe que muitas pessoas fora do Japão desconhecem. Os K-Cars não são carros comuns. Eles foram criados para atender regras específicas do mercado japonês. São veículos compactos, econômicos, fáceis de estacionar e com custos reduzidos de compra, impostos e manutenção. Em um país onde as cidades são densamente povoadas e o espaço é limitado, eles se tornaram parte do dia a dia de milhões de famílias. É justamente por isso que esse segmento é tão importante. Todos os anos, milhões de consumidores japoneses escolhem um K-Car como o primeiro carro da família ou como veículo para uso diário. Para muitas montadoras, conquistar esse mercado significa muito mais do que vender automóveis. Significa conquistar a confiança dos consumidores japoneses. E essa sempre foi uma vantagem das marcas locais. Mas a BYD parece acreditar que o cenário está mudando. Depois de se tornar uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo, a empresa começou a expandir sua presença internacional em ritmo acelerado. Em vez de competir apenas nos mercados onde já é forte, ela agora está entrando em territórios considerados praticamente intocáveis. O Japão é um deles. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. Por que a BYD escolheria enfrentar justamente a Toyota dentro do mercado japonês, quando existem países onde seria muito mais fácil crescer? Essa decisão parece arriscada. Mas, quando analisamos a estratégia da empresa, percebemos que existe um plano muito maior por trás desse lançamento. Agora eu quero saber a sua opinião. Se um QEV da BYD oferecesse boa autonomia, tecnologia moderna e um preço competitivo, você acredita que os consumidores japoneses estariam dispostos a comprá-lo? Ou continuariam preferindo marcas tradicionais como Toyota, Honda e Suzuki? Deixe sua opinião nos comentários. A resposta pode definir muito mais do que o futuro de um único carro. Ela pode revelar como será a próxima grande batalha da indústria automotiva mundial. Depois que surgiram as primeiras notícias sobre o novo QEV da BYD, muita gente acreditou que a empresa estava apenas lançando mais um carro elétrico compacto. Mas, quando analisamos a estratégia por trás desse projeto, percebemos que o objetivo é muito maior. A BYD não quer apenas vender carros no Japão. Ela quer provar que uma fabricante chinesa pode competir em um dos mercados automotivos mais exigentes do planeta. E isso está longe de ser uma tarefa simples. O Japão é conhecido por consumidores extremamente exigentes. Eles valorizam confiabilidade, qualidade de construção, eficiência e atendimento pós-venda. Foi justamente seguindo esses princípios que empresas como Toyota, Honda, Suzuki e Daihatsu construíram sua reputação ao longo de décadas. Entrar nesse mercado significa enfrentar concorrentes que conhecem perfeitamente as necessidades dos clientes locais. Então, por que a BYD decidiu aceitar esse desafio? A resposta está na transformação do mercado. Enquanto os tradicionais K-Cars sempre utilizaram motores a combustão, a eletrificação está criando uma oportunidade inédita. Milhares de consumidores japoneses começarão a trocar seus veículos nos próximos anos. E, pela primeira vez, muitas dessas decisões poderão ser entre um K-Car tradicional e um modelo totalmente elétrico. É exatamente aí que a BYD quer entrar. Segundo informações divulgadas sobre sua estratégia, a empresa pretende desenvolver um QEV adaptado às exigências japonesas, mantendo dimensões compactas, boa eficiência energética, tecnologias modernas e um preço extremamente competitivo, próximo dos US$ 17 mil. Esse detalhe é importante. No mercado de massa, pequenas diferenças de preço podem influenciar milhares de decisões de compra. Mas a BYD sabe que apenas oferecer um preço menor não será suficiente.
Ela precisará convencer os consumidores de que seu veículo também entrega qualidade, segurança, confiabilidade e baixo custo de manutenção. E esse talvez seja o maior desafio de todos. Porque, no Japão, confiança é construída lentamente. Mesmo assim, muitos especialistas acreditam que a BYD possui uma vantagem importante. Ela já é uma das maiores fabricantes de baterias do mundo e controla boa parte da sua própria cadeia de produção. Isso permite reduzir custos, acelerar o desenvolvimento e reagir mais rapidamente às mudanças do mercado. Mas existe uma pergunta que começa a preocupar toda a indústria. Se a BYD conseguir conquistar consumidores japoneses dentro do segmento mais tradicional do país, isso poderá abrir caminho para desafiar outras montadoras em seus próprios mercados? É exatamente essa possibilidade que torna este lançamento muito mais importante do que parece à primeira vista. Durante décadas, a Toyota construiu uma reputação que poucas empresas conseguiram igualar. Para milhões de japoneses, comprar um Toyota nunca significou apenas adquirir um carro. Significava escolher uma marca conhecida pela confiabilidade, pela durabilidade e por um histórico construído ao longo de gerações. Essa confiança levou décadas para ser conquistada. E é justamente por isso que o plano da BYD parece tão ousado. A empresa chinesa não está entrando em um mercado qualquer. Ela está entrando no território onde as montadoras japonesas são mais fortes. Mas aqui está um detalhe interessante. A BYD talvez não esteja tentando convencer quem já dirige um Toyota há 20 anos. Seu foco pode estar em outro grupo. Os consumidores que comprarão seu primeiro veículo elétrico. Para essas pessoas, a decisão pode ser diferente da geração anterior. Em vez de perguntar qual marca seus pais sempre compraram, muitos começarão fazendo outra pergunta. Qual carro oferece mais tecnologia pelo melhor preço? Essa mudança de comportamento pode alterar completamente a dinâmica do mercado. É exatamente por isso que o preço estimado de cerca de $17.000 chama tanta atenção. Se a BYD conseguir combinar um custo competitivo com boa autonomia, equipamentos modernos e qualidade consistente, ela poderá despertar o interesse de consumidores que antes nunca considerariam uma marca chinesa. Mas existe um enorme obstáculo. No Japão, reputação pesa tanto quanto tecnologia. Os consumidores esperam acabamento impecável, baixa necessidade de manutenção, excelente atendimento pós-venda e um veículo que continue confiável por muitos anos. Construir essa imagem não acontece da noite para o dia. Tesla enfrentou esse desafio em vários mercados. Outros fabricantes também. Agora chegou a vez da BYD provar que consegue fazer o mesmo em um dos países mais exigentes do mundo. Ao mesmo tempo, a Toyota não está parada. A empresa acelera seus investimentos em veículos elétricos, baterias de próxima geração e novas plataformas, enquanto fortalece sua presença justamente nos segmentos onde sempre liderou. Isso significa que a BYD não enfrentará uma concorrente enfraquecida. Ela enfrentará uma gigante que conhece profundamente seu próprio mercado. E se você gosta de acompanhar as disputas tecnológicas que podem mudar a indústria automotiva antes que elas aconteçam, este é o melhor momento para se inscrever no canal. Aqui analisamos as maiores batalhas entre as montadoras com base em fatos, estratégia e inovação, mostrando o que realmente pode transformar o mercado. Mas a pergunta continua. Mesmo que a BYD lance um excelente QEV, isso será suficiente para convencer os consumidores japoneses a abandonar marcas em que confiam há décadas? A resposta pode definir não apenas o futuro da BYD no Japão, mas também o próximo capítulo da disputa global pelos veículos elétricos. Agora chegamos ao ponto que pode decidir toda essa história. Lançar um veículo elétrico compacto é uma coisa. Convencer os consumidores japoneses a comprá-lo é algo completamente diferente. Durante décadas, o mercado de K-Cars foi dominado por fabricantes locais. Essas empresas conhecem perfeitamente o que os clientes esperam. Elas entendem as ruas estreitas das cidades japonesas. Sabem como reduzir custos de manutenção. Possuem milhares de concessionárias espalhadas pelo país. E, acima de tudo, conquistaram algo que não pode ser comprado com dinheiro. Confiança. É exatamente contra isso que a BYD precisará competir. Mas existe um detalhe que torna essa disputa muito mais interessante do que parece.
A nova geração de consumidores não toma decisões da mesma forma que seus pais. Há 20 anos, a pergunta era simples: qual marca é mais confiável? Hoje, muitos compradores também perguntam: qual carro oferece mais tecnologia? Qual tem o melhor custo-benefício? Quanto vou economizar durante os próximos 5 anos? Essa mudança favorece empresas capazes de inovar rapidamente. E a BYD já mostrou, em outros mercados, que consegue lançar novos modelos em ritmo acelerado e controlar boa parte da produção de suas próprias baterias. Isso ajuda a reduzir custos e aumenta sua competitividade. Mas ainda existe um enorme desafio. O Japão possui uma infraestrutura, uma cultura automotiva e um nível de exigência únicos. Mesmo que o veículo seja excelente, conquistar participação de mercado levará tempo. Os consumidores vão observar cada detalhe. A autonomia corresponde ao anunciado. A qualidade permanece depois de anos de uso. O atendimento pós-venda funciona. As peças de reposição estarão disponíveis. Essas perguntas podem ser muito mais importantes do que o próprio preço. Por outro lado, a Toyota também não pode ignorar esse movimento. Quanto mais fabricantes entram no segmento elétrico compacto, maior se torna a pressão para acelerar a inovação, melhorar os produtos e manter preços competitivos. No fim, essa disputa pode beneficiar milhões de consumidores. Porque quando empresas competem por cada cliente, a tecnologia evolui mais rápido e o custo tende a diminuir. Agora pense nisso. Se você morasse no Japão e tivesse o mesmo orçamento, escolheria um QEV totalmente novo da BYD ou continuaria confiando em uma montadora japonesa tradicional? Escreva sua resposta nos comentários. Quero saber qual seria a sua escolha. Mas existe uma última peça desse quebra-cabeça. Se a BYD conseguir vencer justamente no mercado mais protegido do Japão, o que impedirá a empresa de repetir essa estratégia em outros países? Essa resposta pode revelar quem realmente liderará a próxima década da indústria automotiva. Se a estratégia da BYD der certo, este lançamento poderá representar muito mais do que a chegada de um novo QEV. Ele poderá marcar o início de uma mudança que poucas pessoas imaginavam há apenas alguns anos. Durante muito tempo, a indústria automotiva parecia seguir uma regra clara. As montadoras japonesas dominavam o Japão. As americanas eram fortes nos Estados Unidos. E as europeias lideravam boa parte do mercado europeu. Mas a revolução dos veículos elétricos começou a apagar essas fronteiras. Hoje, empresas competem em escala global. E poucas entenderam isso tão rapidamente quanto a BYD. Depois de conquistar uma posição de destaque na China, a fabricante iniciou uma expansão agressiva para a Europa, América Latina, Sudeste Asiático e outros mercados importantes. Agora, seus olhos estão voltados para um dos desafios mais difíceis de todos: o Japão. Mas essa disputa não envolve apenas Toyota e BYD. Honda acelera seus investimentos em eletrificação. Nissan busca recuperar espaço com novos modelos elétricos. Fabricantes chinesas continuam expandindo sua presença internacional. Enquanto isso, empresas tradicionais trabalham para manter a confiança conquistada ao longo de décadas. Nunca houve tantos concorrentes disputando o futuro da mobilidade ao mesmo tempo. E isso muda completamente as regras do jogo. Quanto mais empresas entram nessa corrida, mais difícil fica para qualquer fabricante manter sua liderança. A inovação precisa acontecer mais rápido. Os preços precisam continuar competitivos. E cada novo lançamento precisa oferecer algo que realmente faça diferença para o consumidor. É justamente nesse ambiente que a Mahindra, Hyundai, Spen, NIO e outras fabricantes também procuram seu espaço. A competição deixou de ser entre 2 ou 3 gigantes. Agora, ela acontece entre dezenas de empresas que disputam bilhões de dólares em investimentos e milhões de futuros clientes. Mas existe um detalhe que torna essa batalha ainda mais interessante. Talvez o maior vencedor dessa corrida não seja nenhuma montadora. Se todas essas empresas continuarem competindo em ritmo acelerado, os consumidores terão acesso a veículos mais eficientes, mais tecnológicos e, principalmente, mais acessíveis. Essa talvez seja a maior transformação de todas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que, daqui a 10 anos,
A liderança do mercado mundial continuará nas mãos das montadoras tradicionais, ou veremos empresas como a BYD conquistando posições que antes pareciam impossíveis? Compartilhe sua previsão nos comentários. Será interessante comparar as diferentes opiniões. Mas ainda falta responder à pergunta que abriu este vídeo. O Japão realmente tem motivos para ficar preocupado? Ou a Toyota continua preparada para defender seu mercado mesmo diante da maior ofensiva chinesa dos últimos anos? A resposta pode surpreender muita gente. Depois de analisar toda essa história, uma coisa fica clara. O lançamento de um QEV de aproximadamente US$ 17.000 não significa que a Toyota perdeu sua liderança. Também não significa que a BYD dominará o Japão da noite para o dia. Mas ele mostra algo muito mais importante. As regras da indústria automotiva estão mudando. Durante décadas, as montadoras japonesas construíram um império baseado em qualidade, confiabilidade e eficiência. Toyota, Honda, Suzuki e Daihatsu transformaram os K-Cars em um símbolo da mobilidade japonesa, conquistando a confiança de milhões de motoristas ao longo de gerações. Agora, pela primeira vez, uma fabricante estrangeira está tentando disputar esse mercado usando uma estratégia completamente diferente. Em vez de competir apenas pela tradição, a BYD aposta em eletrificação, integração entre baterias e veículos, redução de custos e inovação acelerada. Essa combinação já funcionou em outros mercados. Mas o Japão é diferente. Os consumidores japoneses são conhecidos por serem extremamente exigentes. Eles não escolhem um carro apenas porque ele custa menos. Eles observam qualidade, confiabilidade, rede de assistência, valor de revenda e a experiência de uso durante muitos anos. É justamente por isso que este pode ser um dos testes mais difíceis que a BYD já enfrentou. Ao mesmo tempo, a Toyota também sabe que não pode depender apenas de sua história. A empresa está investindo bilhões em novas plataformas elétricas, baterias de próxima geração e tecnologias de mobilidade para manter sua posição em um mercado que muda cada vez mais rápido. E talvez esse seja o maior impacto do lançamento da BYD. Mesmo que ela não conquiste imediatamente uma grande fatia do mercado japonês, sua presença aumenta a concorrência. E quando a concorrência aumenta, todas as empresas precisam evoluir. Isso significa mais inovação, mais tecnologia, preços mais competitivos e veículos melhores para os consumidores. No fim das contas, talvez o verdadeiro vencedor dessa disputa não seja a BYD nem a Toyota. Pode ser o próprio consumidor, que terá acesso a carros elétricos mais eficientes, mais inteligentes e mais acessíveis do que nunca. Mas ainda existe uma pergunta que só o tempo poderá responder. Este será lembrado como o momento em que uma fabricante chinesa finalmente conquistou o mercado japonês, ou como mais uma tentativa frustrada de desafiar um dos maiores impérios da indústria automotiva? A resposta começará a aparecer nos próximos anos. E ela poderá mudar não apenas o futuro dos K-Cars, mas também a forma como o mundo inteiro enxerga a competição entre as montadoras. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a BYD conseguirá conquistar espaço no Japão ou acha que a Toyota continuará dominando seu mercado por muitos anos? Escreva sua resposta nos comentários. Vou ler as opiniões e quero saber de que lado você está. E não perca o próximo documentário. Vamos analisar uma nova tecnologia que promete reduzir drasticamente o tempo de recarga dos veículos elétricos. Você pode colocar Tesla, BYD, Toyota e outras gigantes em uma corrida completamente diferente. Se essa inovação cumprir o que promete, ela poderá mudar novamente o futuro da indústria automotiva.